Maybe you don't know, but this will change the way you study English. É isso mesmo, talvez você não saiba, mas isso mudará a forma que você estuda inglês. Talvez você já venha estudando inglês, mas sente que não está indo tão rápido, tão bem quanto queria. Ou talvez você, iniciante, esteja começando agora e só saiba o verbo to be. Ou nem saiba o verbo to be. Não tem problema, porque depois do que você vai aprender e do que eu vou te revelar neste vídeo aqui, você vai alcançar a fluência com muito mais facilidade e muito mais rapidez. E a base de tudo isso, a base indispensável para o que você vai aprender neste vídeo aqui, está aqui nesta palavra, saque. E não se preocupe, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, tanto sobre o saque, sobre todo o passo a passo que nós vamos ver neste vídeo aqui. Então, ready? Go! Hey guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como eu falei no título do vídeo, hoje eu vou revelar como eu estou fazendo para aprender inglês muito mais rápido. E também como que você pode fazer aí para aprender inglês mais rápido. E como você viu aí no início do vídeo, a estratégia e o método que eu vou te passar aqui tem a ver com o saque, que é o que a gente vai aprender a partir de agora. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo deste vídeo. Já esquecendo, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para sempre estar recebendo os próximos vídeos. Para melhorar, eu resolvi dividir o conteúdo deste vídeo em 5 tópicos muito importantes. E vamos lá. O primeiro tópico tem a ver com o saque. Você precisa entender o que é o saque. Como que você vai usar isso para estudar e aprender inglês mais rápido. O saque nada mais é do que as iniciais para sujeito, ação e complemento. Explicando cada uma dessas letras, sujeito, ação e complemento, temos como sujeito a pessoa que faz a ação, que no caso do inglês é o I, you, he, she, it, we, they. São só esses 7. Traduzindo é eu, tu, ele, ela, nós, vós, vós, eles ou elas. Então, esses são os sujeitos. Por que são sujeitos o nome sujeitos? Porque eles fazem a ação. O A é a ação, que é justamente o que o sujeito está fazendo, né? Vai fazer. E a ação são os verbos. Certo? Então temos o sujeito e agora temos os verbos, que é o A, que é a ação. Então, em inglês, os verbos que nós conhecemos, né? E temos aí, os verbos são muitos. A dica que eu já vou adiantando aqui é você sempre aprender os verbos mais usados. Como exemplo de verbo, nós temos o verbo to be, o verbo have, o verbo make, esses todos são verbos. E eles expressam uma ação. E por último, temos a letra C, que é o complemento. O que está dentro do complemento são todas as outras variáveis que nós temos em uma frase, como substantivos, adjetivos, intensificadores e todo o restante. Então, com isso, nós temos a formação da maioria das frases, tanto em inglês como em português, né? Se você tem o saque e você entende o saque, você consegue formar frases em inglês com muito mais facilidade. Por quê? Porque a maioria das frases são compostas pelo saque, que é o sujeito, quem está fazendo a ação, né? Que é o que o sujeito está fazendo, e o complemento, que são as demais palavras. Esse foi só o primeiro passo, hein? Conhecer o saque. Agora vamos para o segundo passo. Mas antes de ir para o segundo passo, que eu dividi em 5, tá? Fica aí, você precisa assistir todos, senão você não vai entender. Entendendo isso aqui vai te fazer evoluir muito no inglês. Se tá parecendo algo clichê, ou parece que quando eu falei para você, pareceu assim, já sabia. Parece que tá assim, mas se você não usa isso no teu estudo, então não sabia, tá? Então é só uma impressão que a gente tem quando parece óbvio, né? É igual aquela coisa que acontece que as pessoas, às vezes a pessoa fala uma coisa aí e você, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? É tipo isso, tá? Então fica aí, você precisa entender e assistir esse vídeo todo. É um conteúdo muito importante para você evoluir no inglês. É o que eu tô usando, eu aprendi isso aqui sozinho, tá? Muita pesquisa, eu já tô nessa trajetória aí mais de, acho que 2 anos de inglês, olha mais. Depois eu vejo aí. E estudando, aprendendo, pesquisando. Não foi do dia pra noite que eu cheguei nesse resultado aqui. E é o que eu estou usando. Nossa, e você vai ver. Vai te trazer muitos resultados, tá? Então, esse foi só o primeiro passo, em conhecer o saque. E agora, antes de ir pro segundo passo, eu quero deixar avisado que todo esse conteúdo e mais, que eu vou já explicar no final aqui desse vídeo, você encontra no curso aqui do canal, que é o curso Uma Trajetória no Inglês. E se você já é aluno do curso, além desse
esse tópico aqui, esse vídeo vai estar lá, tá disponível também no curso para você. Então, se você é aluno, além desse tópico aqui, você vai ter todo o passo a passo mesmo, detalhado, tintim por tintim, sem precisar procurar. Mas se você está vendo aqui no YouTube, ainda não é aluno nosso do curso, assiste porque isso aqui vai ser muito importante e saiba que sim, você vai ter todo o passo a passo, assim, todo, não precisar procurar, vai ter tudo lá, tintim por tintim, em ordem, para você estudar e aprender o que eu vou revelar aqui. Então a primeira coisa foi o saque, e agora vamos aqui para o segundo tópico. Segundo tópico, de 5, tá? É conhecer os sujeitos e estudar os pronomes. Observe, nós falamos sobre o saque o que é sujeito, ação, complemento. E o sujeito, que é a primeira pessoa ali, né? A primeira letra inicial, é justamente aquele que faz. E agora no tópico 2 nós temos o que? Conhecer justamente quem? Os sujeitos e os pronomes. O que é pronome? Pronome é justamente o nome dado para a palavra que referencia a pessoa. Por exemplo, se eu falo assim, de novo a Maria. Maria é bonita. Aí eu falo, ela é bonita. Esse ela, eu estou me referindo a quem? A Maria. E isso é um pronome. Observe. Maria é bonita. Ela é bonita. Pedro é alto. Ele é alto. Olha só, ele é alto. Estou me referindo ao Pedro. Então, esse ele é pronome. Então, eu, tu, ele, tudo é pronome, tá? E existem os pronomes como esse, que são os pronomes pessoais. E existem também os pronomes de posse. E esses também são muito usados, tá? Então eu tô te falando aqui os dois que são mais usados. Pronomes pessoais, que são esses que eu falei. Ele, ela, tu, eu, enfim. E os pronomes de posse. São muito usados no inglês. Os pronomes de posse é o meu, o teu. Tá vendo como dá uma ideia de posse? Isso é meu, isso é seu, isso é dela. Isso é deles, enfim, esses são os pronomes de posse e eles são muito usados. Parece que é simples, mas tem uma pegadinha no inglês. Pegadinha que eu falo do jeito de falar. Tem a regrinha lá na gramática que vai variar pouca coisa, mas não é difícil, não, é tranquilo. Só que aí, esse é o passo 2. Se você quer chegar na fluência mais rápido, você tem que estudar sobre isso, sobre os sujeitos, como usar, né? E sobre os pronomes, principalmente os possessivos, que é esse que eu estou indicando aqui. Eu até coloquei aqui, ó, sujeito, I, you, he, she, it, we, they, são os 7 mais usados, né? Praticamente são 7 só, tá? Mais usados não, são esses, tá? São só 7. Os sujeitos são só 7. Então, só para corrigir que eu falei mais usados, não, são só esses, tá? E eu coloquei também aqui os pronomes mais usados, no caso agora sim, que são os possessivos, ó. Meu, teu, que é my, your, her, his. Se você achar isso alguma coisa estranha, diferente, é porque você ainda não sabe, é isso aqui que você tem que estudar. E foi isso que eu falei ainda agora. Que você é aluno do curso, isso aqui você já vai ter lá no curso, tintim por tintim, bem explicado, em ordem, certinho, tá? Então não se preocupe. Mas você também consegue, sem precisar comprar, nem fazer nenhum curso. Você consegue entender isso aqui, pesquisando, indo atrás e buscando, tá? Não tem problema. Por exemplo, um pronome que, falando agora a minha experiência, né? Um que eu via muito, um que eu sempre via, assim, nos textos, no meu estudo, era o pronome possessivo her, que é justamente o dela, que não parece muito para nós portugueses. Her, dela, não parece. Então eu tinha muita dificuldade. Aí só que depois, com o tempo estudando, e aí entendi, né? E com o tempo estudando, pronto, hoje pra mim é tranquilo. Então quando eu vejo, já sei até usar na frase, então é bem tranquilo essa parte, tá? Então esse foi o segundo tópico, conhecer os sujeitos e o pronome. Isso é o S do saque. Então, vamos pro terceiro tópico, mas não dá pra saber qual vai ser o terceiro tópico, né? Que é aprender os verbos. Aprender os verbos mais usados em inglês, que é o A, segunda letra aí do saque. Então o A é o que? A ação, que é o que? Os verbos. Então você precisa conhecer, estudar e aprender os verbos. E aí, claro, são muitos verbos, tá? Verbos são muitos, não sei nem de falar quantos são, mas são, nossa, muitos. Então você vai ter que aprender a estudar os mais usados. Começa com os mais usados. Por quê? Porque o verbo é justamente, eu costumo falar, é justamente o vilão para o seu estudo de inglês, você entendeu inglês. Porque os verbos são muitos e eles mudam grafia, mudam pronúncia, por conta do quê? Do tempo verbal, por conta do sujeito, quem que está fazendo aquilo ali, se é ele, se é ela, se é he, se é she, se é I, se é you, aí o verbo vai ser diferente, tá? Então, tem outras nuances aí que ele muda, mas o mais importante são esses. É o tempo, né? Se é no passado, se é no futuro, se é no presente, ele muda. Sofre alterações, sim. E também, dependendo do sujeito, ele vai mudar também. Então, você tem que estudar aí os verbos mais usados no inglês. E aí eu coloquei aqui uma dica dos mais usados, que são o to be, have, make, get, do,
tem vários outros, mas começa de um por um. Se você não sabe nem o verbo to be, comece com o verbo to be, porque esse definitivamente é um dos mais usados em inglês, né? Vamos agora para o quarto tópico. Mas antes, se você está gostando do conteúdo, já deixa seu gostei, vou pedir de novo, porque é muito importante para o canal, muito importante para a gente entender aí e conseguir alcançar mais pessoas. É sério, é muito importante. Então, se está gostando, deixa seu gostei, tá bom? Certo, bora lá pro quarto tópico, tá acabando, tá? São 5, e aí tem uma dica extra aí no final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, quarto tópico é aprender mais palavras. E aí entra, olha só quem, ó, substantivos, adjetivos, intensificadores, não sei se está dando para ler direito aí, mas é isso que está escrito aqui, tá? Substantivo, adjetivo, intensificadores, tudo são palavras, né? Com isso, você vai ter o quê? O complemento. Você precisa aprender as palavras em inglês. Sério, porque, como eu falei, a essência do inglês é você falar em inglês, ouvir, entender e falar, né? E aí, para você falar, você precisa saber como falar as palavras. Quanto mais palavras você souber, melhor. Então, você precisa aprender mais palavras em inglês. E aí envolve tudo, né? Substantivo, adjetivo, intensificadores, como é sempre em inglês, como é nunca, que é intensificador, adjetivo, alto, baixo, como é isso em inglês? Você vai acabar precisando usar essas palavras em inglês, então você precisa aprender ela. Isso é o que? Isso é o quarto tópico, que é aprender mais palavras. E normalmente a gente chama isso de aprender, aumentar o seu vocabulário, que é isso, mais palavras em inglês. Esse é o quarto tópico. E se você parar e refletir, você vai ver que nós fechamos o saque, que é justamente o sujeito que nós vimos, a ação, que é o verbo que acabamos de ver, e o por último, complemento, que são os substantivos, adjetivos, intensificadores e todas as demais palavras, que é o que nós estamos vendo aqui no quarto tópico. Com isso, você tem o saque. E agora que chega a grande sacada. Com o saque, você consegue o quê? Falar em inglês. Você consegue formar frases em inglês. E aí você pode estar se perguntando, Thiago, mas se eu fizer só isso, vai estar errado, porque está faltando os pronomes, ou porque vai estar faltando preposição, porque vai estar faltando, sei lá, outra coisa aí. Sim, vai sim estar faltando alguns outros pontos e regras gramaticais aí do inglês, mas esse é o começo. O título do vídeo é como chegar mais rápido, como chegar lá, como alcançar fluência mais rápido. Se você usar isso nos seus estudos, na sua prática diária do inglês, você definitivamente vai chegar lá mais rápido. Isso eu te garanto. Sério. Então, começa a usar, não se preocupe se está errado. Você perde o medo, você começa a falar, tá errado. Não importa. Aí você vai aprendendo. Por exemplo, essa frase, fiquei com dúvida. Vou pesquisar, vou analisar e ver o que foi que eu errei. Você vai começar a fazer isso, mas com o saque, você vai começar a falar, se exercitar, treinar, praticar, começar o quê? Que é o quinto tópico aqui, e último, né, que eu falei, fora o bônus, treinar, falar e formar frases em inglês. Então, com o saque, agora você consegue treinar, e o treinar de inglês é você falar também. Não se coloque só como passivo, ouvindo. Você tem que treinar. E você não pode ficar treinando só palavras soltas ou só frases já prontas, entendeu? Não pode. Você tem que começar a formar frases como se você falaria isso ali no seu dia a dia e tal. Então você vai começar a fazer isso, eu te digo porque eu fiz isso, eu faço isso. Eu falo às vezes com alguém e lembro como que eu falaria isso em inglês. E eu começo a formar frases aqui dentro, começo a fazer essa treinamento, eu começo a fazer isso, eu começo a formar frases aqui dentro, não preciso ficar falando, eu começo a formar frase, ver como é que ficaria, como é que falaria aquilo em inglês. Então você vai começar a fazer isso. Tem que fazer isso. Esse é o grande porquê do saque. Isso aqui, você conseguir formar frases sem se preocupar se está errado, se está faltando alguma coisa, preposição, blá blá blá. E claro, aí com o tempo você vai revisando, vai estudando mais e vai aprendendo. E aí quando você aprender, claro, você vai usar da forma correta, você vai falar da forma correta, tá? Mas o saque te ajuda a ir mais rápido. Pronto, eu tenho certeza que você já viu em série ou filme exemplo de pessoas que são de outros continentes, outros países, em países que não são os deles. E aí eles tentam falar ali aquele idioma, né? E claro, eu tô falando aqui de um exemplo de filme, por exemplo, dublado, tá? E aí você vê, a pessoa fala tipo assim, me não sabe, ou me quer
mim, quer, ir, mim. Tá entendendo? Por exemplo, você foi, ou você comeu, ou você fez, fica assim, né? Fica meio sem desconexo, né? Que fala. Mas funciona, você consegue entender. É tipo isso que vai acontecer com você quando você estiver fazendo o saque no seu dia a dia. Você vai começar a falar, e para quem está ouvindo, por exemplo, se a pessoa entendeu inglês, for um nativo, vai te ouvir desse jeito. Me, alguma coisa. Só um exemplo, tá? Mas você vai conseguir se expressar e você vai conseguir ser entendido. Porque você consegue já formar frases. Ó, sempre você vai usar o sujeito, a ação e o complemento. É isso. É muito importante e isso aqui vai te ajudar muito. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, tudo isso que eu estou falando, até com exemplos práticos mesmo, para entender mais sobre o saque, assiste o vídeo que eu estou deixando aqui no final. Te vejo lá e see you!